Então, estão vendo o slide aí? Já começou a gravar, né? Certo. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre os métodos de levantamento topográfico, precisamente o levantamento planimétrico. E quais são os métodos que são utilizados no campo e consequentemente, depois influencia no trabalho em escritório, né? Porque nós falamos que o levantamento topográfico tem dois momentos. Um momento é o levantamento em campo, é o trabalho em campo, onde se levanta os dados do terreno, as informações do terreno. E outro momento em escritório, que se leva os dados e informações para o escritório para confeccionar a planta topográfica e o memorial descritivo. Podemos dividir os métodos em dois grupos, os métodos principais e os secundários. No levantamento topográfico, existem várias informações a serem levantadas. Como nós estamos nos referindo ao trabalho na área agrária, o curso da área de agrárias, né? Então, a topografia ela trabalha mais na medição de terrenos, né? De propriedades rurais. Então, esse é o principal serviço prestado pela topografia nas atividades rurais, né, no meio agrário. É a determinação, o levantamento dos terrenos. Geralmente as pessoas precisam da documentação de um terreno para vender um terreno ou para financiar alguma atividade no terreno, ou até mesmo para passar para o nome de alguém. Então, precisa daquela documentação no terreno. Vai no cartório, obter uma escritura e o cartório informa que é necessário o documento do INCRA. Então, o INCRA, por sua vez, solicita o levantamento topográfico. Então, para o INCRA emitir a documentação no terreno, ele vai, que chama-se de cadastramento rural, né? Para obter o cadastramento rural daquele imóvel, o INCRA vai exigir o levantamento topográfico, né? Então, por isso que é necessário o serviço de topografia. E no levantamento topográfico, o profissional primeiro, ele vai medir a área, o perímetro da área. E para medir o perímetro da área, ele vai usar vai ter que escolher um método, que são os métodos principais. Então, são os métodos principais que vão procurar atingir o objetivo principal do trabalho, que é medir o perímetro da área. E vai determinar os limites da área. Então, os limites com vizinhos, isso é muito importante para evitar futuros litígios, futuras disputas judiciais por causa do limite de área. E uma vez determinado esse perímetro, que são os limites, depois vai se usar o método secundário para medir o que tem dentro da área. Então, localizar, né? Localizar uma área de preservação florestal, uma APP, uma lagoa, um rio, uma nascente e as benfeitorias. Então, o profissional ele vai ter que usar uma combinação de dois métodos, né? Um método principal com o método secundário. Então, como você vê aqui na figura, existe o trabalho de determinação dos limites da área, que são esses pontos aqui no perímetro da área. E existe o trabalho para determinar e localizar e medir tem dentro da área, né? Então, são dois momentos pelo menos dois métodos que têm que ser utilizados. Então, como métodos principais, nós temos a triangulação, a interseção e o caminhamento, ou poligonação. Hoje nós vamos explicar apenas esse método, esse terceiro do caminhamento. Vamos só citar os demais. Na triangulação, é um método que consiste em dividir a área principal em áreas menores. Então, divide a área em triângulos. E aí se mede cada triângulo. Então, dentro da área, pode-se colocar pontos dentro da área, marcar pontos topográficos com piquetes, se a área for muito grande, né? E a partir desses pontos
dividir a área em triângulos menores, ou se a área for pequena, como aqui na figura, né? Então, aqui tem uma área, que é esse perímetro maior, e aí o topógrafo, o que ele fez? Ele marcou 2 pontos topográficos, A e B, dentro da área. E a partir do ponto A e do ponto B, ele foi apontando o aparelho, o teodolito, se for o caso, para os vértices da área e foi determinando as distâncias, distâncias horizontais e os ângulos, né? A partir desses pontos centrais. Então, foi formando vários triângulos. E medindo os lados do triângulo, pode-se fazer a determinação da área total. Então, você vai calcular a área de cada triângulo e os lados deles e os ângulos deles. Então, com isso, você vai ter a área total, né? É um método mais antigo, com uma precisão razoável, né? Existe outro método, que é o método de interseção. Pode ser interseção de ângulos e interseção de distâncias. Esse método ele é utilizado quando existe algum local no terreno que seja desconhecido, ou seja, uma área inacessível. Então, para isso, você tem que ter uma parte do terreno acessível e outra parte inacessível, né? Então, a partir dos lados e ângulos conhecidos do terreno, se pode determinar lados e ângulos desconhecidos. Como assim, né? Vamos ver aqui na figura, né? Então, digamos que temos uma área com esse formato aqui. E aqui eu tenho o P0, né? O ponto zero. Vou aumentar um pouco aqui a figura. Aqui, né? Então, aqui eu tenho a área total, né? E eu tenho 2 pontos conhecidos, que é o ponto 0 e o ponto 1. Então, eu posso medir a distância entre esses pontos. Eu também sei a direção, né, do limite da propriedade. Então, eu tenho que ter um documento que determine isso, né? Qual é a direção dos limites, né? Aqui eu tenho um limite e tem um vizinho do outro lado, né? Então, eu tenho que saber esse limite aqui, né? Qual é o limite entre os vizinhos. Então, eu sei a direção dos limites. E sabendo a direção dos limites, eu posso medir esses ângulos. Então, eu tenho esses ângulos. Esses aqui são os pontos conhecidos. Porém, no terreno, tem pontos desconhecidos ou inacessíveis. Então, esse ponto A e ponto B, eu não tenho como chegar lá. Aqui pode ser, por exemplo, uma área de floresta, uma área de mata fechada. Então, eu não tenho como visualizar esses pontos aqui dentro da mata. Então, eu vou ter que fazer determinar esses pontos através de cálculos. E aí se utiliza a trigonometria, né? Cálculos trigonométricos para se determinar esses lados, a distância, essas distâncias aqui, né? E esses ângulos aqui. Aí utiliza-se a lei dos senos e a lei dos cossenos para se determinar o restante da área, né? Que não pode ser acessada porque os pontos estão inacessíveis, né? Então, é um método, né? É um método que pode ser, é um dos métodos disponíveis na topografia, né? Método da interseção de ângulos, interseção de distâncias. Vou ver aqui o microfone. E, bem, esses dois foram os métodos principais, né? Tem um terceiro método principal, que nós vamos ver mais adiante, de forma detalhada. Existe um método secundário, que é o método da irradiação. Esse método da irradiação, você pode achar que ele é parecido com o da triangulação, né? Se ele se parece, né? Mas os procedimentos são um pouco diferentes, né?
O método da irradiação, ele se baseia no seguinte: se estabelece um ponto principal, um ponto central na área, e a partir do ponto central se irradia, faz as visualizações para os pontos do perímetro da área. Então, se coloca o teodolito aqui no centro e o ajudante com a mira vai se posicionar em cada vértice da área. E aí o profissional ele vai medir essa distância do ponto central a esses pontos no perímetro, né? E vai medir esse ângulo. Então, ele vai medindo essa distância e o ângulo. E a partir desses dados, ele vai poder compor todo o formato da área, né? É muito parecido com o da triangulação, mas existem algumas diferenças, né? Não vamos poder abordar agora por causa do nosso tempo, né? Mas o que nós vamos o nosso objetivo principal hoje, nós vamos nos focar no método chamado caminhamento ou poligonação, que é um dos métodos principais e é um dos mais utilizados no levantamento topográfico, né? Então, você pode perguntar, aí, professor, eu chegando no campo para fazer o levantamento topográfico, como é que eu devo proceder? Qual é o procedimento, né? Vamos ver um pouco essa figura aqui, né? Vou aumentar aqui para a gente. Então, nessa figura aqui, você está vendo aqui o profissional com o teodolito, né? O aparelho aqui montado aqui num ponto, aqui é um ponto topográfico, e aqui um ajudante segurando a mira estadimétrica, né? E o profissional apontando o teodolito para a mira, né? Antes disso, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que observar a área, né? Fazer a observação da área, fazer um estudo visual da área, ter documentos anteriores que determinam os vizinhos, o tamanho da área, né? Precisa de algum ponto de partida, né? Então, não vai marcar esses pontos aleatoriamente no terreno. Ele tem que ter alguma documentação que oriente ele aonde estão os limites da área. Então, com essa informação inicial de uma documentação, ele vai marcar os pontos topográficos. Ele vai percorrer todo o perímetro da área, marcando os pontos topográficos, colocando os piquetes, as estacas e os piquetes, né? E o perímetro tem que ser limpo, para ele poder caminhar pelo perímetro. É por isso que o nome é caminhamento. Ele vai percorrer todo o perímetro caminhando. Tem que fazer uma prévia limpeza, o proprietário tem que combinar isso com o proprietário e de fazer uma limpeza de todo o perímetro, roçar, né? Tem que pagar alguém para fazer isso, para que o profissional possa percorrer e visualizar sem nenhum obstáculo, né? Então, vamos ver aqui o passo a passo, né? Como é que se realiza esse caminhamento poligonação, esse método de levantamento topográfico. Primeiro, né, marcar o perímetro do terreno, que vai ser medido, com pontos topográficos materializados com piquetes e estacas, né? Então, foi o que eu disse anteriormente. Ele vai percorrer todo o perímetro, o profissional vai percorrer todo o perímetro, que tem que estar limpo, e ele vai definir aonde estão os pontos topográficos. Em cada ponto, ele vai colocar um piquete e uma estaca. E vai pintar aquele piquete e vai pintar o piquete e a estaca também, né? Na estaca ele vai colocar a numeração daquele ponto. Então, se for o ponto 0, se for do ponto 0 ou do ponto 1, ele vai numerando cada estaca com tinta para ficar demarcado, né? Em seguida, o profissional vai percorrer esse perímetro e ele vai medir o quê? As distâncias horizontais e os ângulos horizontais. Então, ele precisa dessas duas informações principais para poder fazer o levantamento da área, fazer depois a planta topográfica.
precisa das distâncias horizontais e dos ângulos horizontais. Lembrando que nós estamos falando de levantamento planimétrico, correto? E por último, ele também precisa ter as coordenadas de cada ponto. Antigamente não se exigia as coordenadas, mas de alguns anos para cá, já tem algum certo tempo, algumas décadas, por lei, né, o INCRA exige as coordenadas. Então, o profissional ele tem que possuir um GPS e um aparelho receptor de GPS. E com esse aparelho, ele vai, em cada ponto topográfico, ele vai definir as coordenadas daqueles pontos. O GPS também é dotado de bússola, os aparelhos de GPS. Então, essa bússola vai ajudar o profissional a também definir o norte. E com o norte, ele vai medir o azimuth daquele ponto, né? Se ele for utilizar esse ângulo, o ângulo azimutal, né? Então, aqui nessa figura, nós temos um exemplo, né? Um terreno aqui com esse formato. O profissional, ele marcou aqui a partir do ponto 1, né? Ponto 1, 2, 3, 4, 5 e retornou para o ponto 1. Então, aqui uma poligonal fechada, né? Voltou para o ponto inicial. E ele usou o ângulo azimutal. Tá aqui, definiu, em cada ponto ele definiu o norte, o eixo norte, e a partir do norte ele mediu o ângulo formado entre o alinhamento e o norte. Então, esse ângulo nós chamamos de ângulo de azimuth, o ângulo azimutal. Deixa eu aumentar um pouco. Aqui. Então, tá aqui, né? Ele usou o sentido horário. Então, ele foi marcando os pontos no sentido horário. Ele podia utilizar o sentido anti-horário também. Isso é o profissional que vai decidir e ele vai colocar isso no seu memorial descritivo, qual foi o procedimento que ele utilizou. Então, ele marcou o ponto 1, mediu, marcou o ponto 1 e o ponto 2, formando esse alinhamento P1, P2, e aqui ele mediu o ângulo, né? No caso, aqui é o azimuth, nesse exemplo, e mediu a distância entre P1 e P2. E fez isso, repetiu isso em todos os alinhamentos, né? Marcando, nesse caso, o azimuth e a distância entre os pontos, né? Mas o profissional, ele pode usar outro tipo de ângulo. Ele pode escolher usar o ângulo interno. Então, aqui nesse outro exemplo, uma outra área também, ele marcou os pontos de 1 a 6, nesse caso, e ele mediu outro tipo de ângulo. Ele usou o ângulo interno, que ele mediu esse ângulo aqui na parte interna do polígono, entre um alinhamento e outro, né, pelo lado de dentro, pelo lado interno. E ele também seguiu aqui o sentido horário. Ele poderia escolher o sentido anti-horário. Isso é uma escolha do profissional. Nesse outro exemplo aqui, o profissional já utilizou o ângulo externo. Ele mediu o ângulo por fora da poligonal. Ele também seguiu o sentido horário na marcação dos pontos. Um detalhe aqui importante. Geralmente, no levantamento topográfico, se usa dois ângulos, o interno e o externo, para ter um levantamento mais preciso. Porque o levantamento topográfico não tem que ser feito com rapidez, tem que ser feito com qualidade, tem que ter exatidão no trabalho. Então, se ele mede o ângulo interno e o ângulo externo, ele sabe que a soma dos dois vai ter que resultar em 360 graus. Se não der esse valor, houve algum erro, e aí, então ele vai corrigir esse erro imediatamente, né, para que ele esteja fazendo um trabalho preciso, né, com bastante precisão. Então, se define, é melhor medir os dois ângulos, o externo e o interno, para ter certeza que a medição foi precisa, né? Certo, mas vamos ver agora o passo a passo do levantamento topográfico por caminhamento. Como é que se faz esse levantamento topográfico por caminhamento ou por poligonação? Como é que se procede, né? Vamos ver isso aqui, né? Então,
Primeiramente, nós temos a área, o profissional chega na área, vai fazer uma observação da área, vai antes fazer uma pesquisa dos documentos que a área já possui e vai determinar os pontos topográficos. Então, aqui ele determinou 5 pontos, né? P1, P2, P3, P4 e P5, né? Então, 5 pontos topográficos. E essa parte aqui é a parte principal do trabalho, né? E esses pontos têm que ser determinados com bastante precisão, de forma justa, né? Para não prejudicar o vizinho, os vizinhos, né? Porque eles têm os limites da área e no limite aquela propriedade tem um vizinho, né? Então, se eu marcar o ponto, colocar o ponto no posicionamento errado, vai causar algum prejuízo para alguém, para algum dos dois vizinhos. Então, tem que haver uma conciliação nesse sentido, né? Um diálogo entre os proprietários, né? Então, marcado os pontos, o profissional vai começar o trabalho e vai colocar o aparelho em cima do primeiro ponto. Da figura aqui não está exatamente em cima, porque o professor não tem muita habilidade gráfica, né? Mas o aparelho, ele é posicionado em cima do primeiro ponto. Pode ser, em alguma situação, que isso não seja possível. Por exemplo, uma cerca. Se aí tiver uma cerca, como é que eu vou colocar o aparelho em cima da cerca, né? Então, você pode colocar o aparelho fora da cerca, mas aí você vai ter que medir isso, né? Você vai colocar um piquete. Você sabe que o limite é aqui, ponto 1. Você vai colocar um piquete fora desse ponto 1, onde você vai instalar o teodolito, já que não tem como você instalar ele em cima da cerca. E você vai medir essa distância do piquete ao ponto 1. E você vai depois ter que calcular essa diferença de forma usando a trigonometria, né? Quando for fazer a planta topográfica, você vai ter que dar esse desconto utilizando-se de cálculos trigonométricos, né? Mas isso aí é uma questão mais adiante, né? Então, colocando o aparelho no ponto 1, ele vai observar o ponto 2, né? Então, vai haver um auxiliar segurando a mira estadimétrica no ponto 2 e o profissional está no ponto 1 com o teodolito centralizado no ponto 1. Nesse caso, ele usou o ângulo azimutal, né? Ele vai medir o azimuth, nesse exemplo. Então, ele vai determinar o norte. Então, vai precisar de uma bússola. O GPS, como eu falei, possui uma bússola. Então, você pode usar a bússola do GPS ou uma outra bússola. Determina o norte, aponta o teodolito para o norte e zera o teodolito no norte e gira ele até encontrar o ponto 2, até centralizar na mira que está no ponto 2. E registra o ângulo formado, o ângulo horizontal formado. Ele vai notar isso na caderneta de campo, né? Então, nesse caso, o azimuth deu 104 graus. Uma vez determinado o azimuth, ele vai fazer o quê? Vai determinar a distância entre os dois pontos. Como isso é feito? O teodolito utiliza uma determinação indireta, um método indireto de determinação de distância. Ele vai ler os fios estadimétricos, aonde os fios tocam na mira. Então, o fio superior tocou em que ponto na mira, que altura, né? Fio médio, fio inferior. Então, ele vai anotar tudo isso na caderneta de campo. E vai medir também o ângulo vertical. Já vimos ângulo vertical. Então, ele vai, com esses dados, ele vai poder calcular a distância horizontal. Isso ele vai fazer no escritório. Próximo passo, ele vai caminhar até o ponto 2. É por isso que o método é chamado de caminhamento. Ele vai desmontar o teodolito, tirar do tripé, colocar na caixa, proteger o equipamento, desmontar o tripé e transportar isso para o ponto 2.
e vai centralizar o teodolito no ponto 2. Aqui vai ter uma estaca, um piquete, que ele vai usar para montar e centralizar o teodolito. É todo o procedimento que nós já vimos. E ele vai apontar, vai repetir o procedimento anterior. O auxiliar vai estar no ponto 3, segurando a mira estadimétrica. O profissional vai localizar o norte com a bússola, vai direcionar o teodolito, a luneta para o norte, aí vai zerar o ângulo no norte e girar a luneta até centralizar na mira estadimétrica no ponto 3, vai fazer a leitura do ângulo formado, que é o azimuth, nesse caso deu 200 graus. Então, ele tem aqui a leitura do ângulo horizontal azimuth, nesse ponto 2. Em seguida, vai repetir o procedimento dos fios. Observar o fio superior, médio e inferior, anotar o ângulo vertical para calcular a distância horizontal do alinhamento P2, P3. Então, ele vai prosseguir para o ponto 3. Ele vai montar de novo o teodolito sobre o ponto 3, centralizar ele, nivelar, e vai observar o ponto 4. Ele vai, primeiro vai determinar o norte, zerar no norte o teodolito, girar até o ponto 4, anotar o ângulo formado, que é o azimuth, e vai fazer a leitura dos fios estadimétricos. E junto com o ângulo vertical, ele vai poder calcular a distância horizontal entre o ponto no alinhamento P3 e P4. Ele caminha até o ponto 4, procede o mesmo a leitura do azimuth, como nós já falamos, procede a leitura dos fios estadimétricos e do ângulo vertical e determina a distância do alinhamento P4 e P5. Caminha até o ponto 5, aponta para o ponto 1, né? Então, ele está fechando a poligonal. Chegou no último ponto e voltou para o ponto inicial. Então, vai observar a mira estadimétrica, fazer a leitura do azimuth. Nesse caso, o azimuth deu bem pequeno aqui, próximo do norte. Né? E fazer a leitura dos fios estadimétricos para determinar a distância horizontal. Né? E no final, ele vai ter essa figura dessa poligonal com os ângulos e as distâncias. Lembrando que aqui é só uma parte do trabalho. Ele usou o método principal para determinar a poligonal principal, o perímetro da área. Ainda falta ele determinar os detalhes da área. Por exemplo, uma estrada, qual a localização da estrada, tanto a estrada externa, uma via pública, como a estrada interna da propriedade, as benfeitorias, ele pode determinar nascentes, lagos, córregos, enfim, pode fazer todo o detalhamento da área, né? Como também determinar os vizinhos. Ele tem que indicar aqui quem são as propriedades vizinhas, determinar as coordenadas de cada ponto topográfico, usando o GPS. Então, tem uma série de procedimentos ainda, além desses que nós vimos, né? Então, basicamente, é só uma introdução ao método de caminhamento, né? Para que nós tenhamos um conhecimento inicial sobre isso, né?